Que a graça e a paz esteja com todos. Nós estamos aqui com o nosso momento de reflexão. Momento esse que fala conosco em questão de tudo aquilo que aconteceu na semana e o que vai acontecer daqui para frente. E hoje, Deus falava ao meu coração no decorrer do dia uma palavra que vai falar muito com você. Embora nós sabemos que todas as coisas colaboram para aquele que teme o Senhor, e sabemos que grandes coisas tem o Senhor por nós, eu quero trazer para você o exemplo de uma pessoa que não desistiu mediante as dificuldades. Porque muitas vezes nós somos impedidos de avançar pela inveja, pela condição de você saber, pela condição de Deus ter estabelecido na tua vida algo diferente de outras pessoas. E muitas vezes pessoas tentam atrapalhar a nossa caminhada, tentam atrasar aquilo que Deus te prometeu. Tenta trazer para você uma condição de você ficar indeciso. Eu vou ou não vou? Eu fico ou desobedeço? Eu avanço ou recuo? Me arrependo ou eu avanço para poder vencer? E a palavra vai falar conosco sobre isso, sobre o valor da obediência, daquilo que nós temos como promessa. E muitas vezes, como essas promessas que o Senhor tem nos dado, trazido para cada um de nós muitas vezes passamos por cima. Muitas vezes nós achamos tantas outras maneiras de tentar resolver o assunto que nós tentamos burlar aquele que é o dono de tudo, aquele que estabeleceu para mim e para você o dom, sabe, de vencer. Você sabia que em você está a declaração de Deus de que você é mais do que vencedor? Você sabia que o Senhor já designou para você a sua vitória? Você sabia que a tua vitória não está na mão daqueles que passam pelo teu caminho, ou daqueles que te conheceram um dia, ou daqueles que te viram nascer? Não, a vitória está na tua mão, porque Deus, quando Ele entrega algo, Ele jamais pega de volta. E Ele te fez uma promessa, Ele me fez uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. E muitas vezes, por termos medo de avançar, correr perigo, deixa eu te trazer algo aqui. Toda a vida tua, você correrá perigo. Desde quando você nasce, até quando o Senhor te chamar, você correrá perigo. Então deixe de lado esse medo, deixe de lado essa condição que você não é capaz. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, acredita em você, te projeta você, faz com que muitas dificuldades venham a fazer crescer a tua fé, não recue, avance. Os dias são maus, mas as promessas do Senhor está ainda absoluta. No céu não tem crise. No céu nós estamos vivenciando a majestade de um Deus Todo-Poderoso que tem controle de tudo, nunca perdeu o controle. E muitas vezes nós nos vemos abatidos, tristes, desanimados, desolados, querendo de todas as formas parar. Mas diz o Senhor nesta noite: avance, eu sou contigo e trarei para você toda a promessa que foi estabelecida. Então não tenha medo, não temas, mas acredite, eu te darei a vitória tão esperada, a vitória tão desejada, porque tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, é bom, é agradável. E aqui eu quero falar sobre uma pessoa muito importante no início da escalada do Evangelho, que é Isaac, filho de Abraão. Um filho que foi esperado, um filho que foi assim venerado para que chegasse,
e debaixo de uma promessa para o seu pai, quase aos 100 anos, ele teve a condição de ser pai. E aqui eu quero falar não da vida de Abraão, mas sim sobre Isaac. E Isaac, nada diferente do seu pai, também teve que vencer. E muitas vezes nós ficamos debaixo da cobertura de pais, de pastores, muitas vezes debaixo de pessoas influentes. Porque se a pessoa me der uma ajuda, eu vou avançar. O Senhor quer que você mostre a tua coragem, a tua condição de vencer a cada dia, a sua designação de saber que você só depende de Deus e as demais coisas virão até você. E aqui, em Gênesis 26, versículo 1, está dizendo assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, mas fica na terra que eu te disser. Habite nela, e serei contigo. E agora vem as promessas: te abençoarei, porque é a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então a bênção vem de Abraão, que iria se realizar aonde? Em Isaac. Só que debaixo desta bênção para Isaac, porque Abraão abençoou Isaac e deixou ele muito bem, aqui o Senhor está dizendo: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como eu disse a Abraão. E quem era essa descendência? Isaac queria gerar, porque afinal de contas ele foi o primeiro filho de Abraão. E aqui nós estamos vendo que quando ele desceu ali para Gerar, ele foi, a primeira coisa que ele foi fazer foi falar com um dos grandes, um dos reis que naquela época eram inimigos daqueles que temiam a Deus e serviam a Deus. Mas como ele recebeu uma palavra, apareceu o Senhor a ele e disse. Então ele foi ter com Abimeleque. E eu vou falar um pouquinho sobre esse rei um pouquinho mais à frente. Ele foi falar com Abimeleque. Ele se apresentou a Abimeleque. Mas ele não deixou, por mais influente que fosse esse rei, ele não deixou que a influência desse rei, porque ele foi pedir quase que um apoio para ficar ali. Porque Deus havia designado que ali ele ficasse. Mas que ele não fosse até o Egito. Porque no Egito ele queria, era uma solução para ele. Ele queria descer até o Egito para pedir ajuda. Mas Deus, sendo Deus, falou: fique. E ele foi ter com o rei daquele local. E ali ele ficou. E tendo ele permanecido, aqui no 8 fala, ali muito tempo, o rei Abimeleque começou a observar algumas coisas na vida de Isaac. E uma das coisas que o rei observou era que ele ficou rico, muito rico. E ele começou a se indignar com isso. E aqui eu quero trazer uma lição para nós. Quando você está no local onde Deus designa, não importa se é inimigo ou se é amigo, não importa se é a terra de desdém, mas quando Deus ordena algo para você e você cumpre, você está debaixo da guarda de Deus, você está debaixo daquilo que Deus estabeleceu para que você possa vencer. Então aqui eu quero trazer uma lição: obediência a todo custo, obediência acima de qualquer coisa, obediência para que possamos vencer o dia mal, a palavra fala. Só que aqui havia uma coisa: Isaac, ele acampou ali no vale de Gerar, ao lado, ali aonde habitava e tinha o palácio do rei Abimeleque. E ele começou, ali na habitação dele, a abrir poços.
Então, aqui no 18 diz, então tornou Isaac a abrir poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ele foi para os mesmos lugares aonde seu pai no passado passou por ali e cavou poços e deu água. E tinha algo aqui em comum a seu pai, porque o Senhor disse a Abraão, cave aqui e você terá água. E eu quero falar um pouquinho sobre esse local. Esse local era árido, era desértico, porque não tinha nada à volta. Tinha o castelo lá de Abimeleque. Mas aonde ele escolheu ali para ele acampar no vale ali de Gerar, era um pouco afastado do castelo de Abimeleque. E ali havia, além de ser árido, havia pedras, árido, pedras. Ele era desértico, não tinha nada que você pudesse se esconder ou se acampar em sombras, não. E era inóspita, não tinha nada de habitação, era inóspito. Então, comece a analisar a palavra que Deus colocou no meu coração. Ele tinha que vencer 3 etapas ali. O árido, o desértico e ali o inóspito. Não tinha ninguém, a não ser ele e seus servos. Mas ele acreditava na promessa, porque Deus apareceu para ele e disse para ele, não desças ao Egito, mas fique onde eu te disser. E eu te abençoarei. E quando Deus fala que vai te abençoar, nós temos que obedecer, nós temos que permanecer, nós temos que edificar aquela promessa que Deus fez. E ele começou o quê? A cavar poços. Só que havia um problema. A cada poço que era ali cavado, os inimigos, os servos de Abimeleque, o que fazia? Entulhava os poços de Isaac. Mas Isaac, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, Felipe. Mas Isaac não parou, Isaac não desistiu. E ali, olha, veja bem, ele tinha 3 coisas para vencer. Além do sol escaldante do deserto, o árido, retirar as pedras. Ali, o deserto que não tinha nada, não era como hoje. Nós vamos para qualquer lugar e dentro desse qualquer lugar nós temos um supermercado, nós temos um posto de gasolina, nós temos horta, nós temos recursos. Por mais pequena que seja a cidade, bairro, nós temos condições de sobrevivência. Ali Isaac não tinha. E ali ele começou a sua jornada, vencendo essas etapas. Por quê? Os filisteus estavam de olho nele, porque ele era abençoado. E eu quero te dizer algo. Deus te abençoou e pessoas estão de olho em você. Sabe por quê? Porque você é abençoado. Porque você tem a marca da promessa, você tem a promessa. Você tem que desbravar aquilo que Deus um dia te colocou para que você viesse a ser mais que vencedor. E isso Isaac fazia. E quando ele cavava nos mesmos locais aonde o seu pai havia cavado e tinham entulhado os poços, na época de Abraão, ele fazia a mesma coisa. E quando eles retinham a água, o que os inimigos faziam? Vinham à noite e entulhavam os poços. E daí o que acontecia? Mais trabalho árduo, mais dificuldades, mas Isaac não abaixou a sua cabeça. E cavaram poços em várias etapas para que a promessa se cumprisse. Veja bem, porque a ti te darei, a tua descendência, essas terras que eu confirmei em juramento que eu fiz a teu pai Abraão. Deus havia feito promessa já para ele, antes mesmo que ele tivesse nascido. Deixa eu te dizer algo profético. Deus te fez uma promessa, mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você existir.
mesmo antes que teu pai e tua mãe te olhassem para o teu rostinho. Ele te deu uma promessa, ele te fez você vencedor. Agora não é mais com Deus, é com você. Aqui não era mais com Abraão, porque Abraão já estava morto. Era com Isaac. Isaac tinha recebido porque Deus tinha aparecido para ele e deu uma ordem para ele. E ele tinha que estabelecer essa ordem. E ele não desanimou. E ele continuou cavando os poços. Entulhava, ele cavava. Entulhava, ele cavava. Porque a promessa está estabelecida. E quando está estabelecida, está na tua mão. E aqui a palavra fala que ele não desistiu de tudo aquilo que lhe foi prometido, antes mesmo que seu pai partisse. E quando ele viu que as coisas começariam a ficar pior ainda, porque o rei Abimeleque se importunou, porque ele achou que, olha só, vou ler para você, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Oh, meu Deus! Um abençoado, quando entra no local aonde Deus dá ordem, coloca a planta dos pés, Deus faz você receber 100 por 1. Você será próspero naquilo que você colocar a tua mão, naquilo que você colocar no solo, naquilo que você edificar, naquilo que você planejar, se você for um engenheiro, naquilo que você desenhar, naquilo que você falar, naquilo que você sonhar. Deus fará você ser próspero. E olha, e enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou muito riquíssimo. Vai vendo? E possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Eu quero te dizer algo. Quando você chega, você não chama atenção. Mas quando você permanece, você começa a chamar atenção. Permanece no quê, pastora? Na palavra, na promessa, na obediência, no relacionamento, em fazer aquilo que Deus determinou e jamais voltar atrás, jamais negociar. Princípios não se negocia. Princípios se guarda e coloca em prática. E aqui, Isaac recebeu uma ordem e ele colocou em prática. E ele não se deteve. Mesmo sabendo que o local era árido, era desértico. E não tinha ninguém ao seu lado. Não tinha ninguém para ele pedir, olha, o que você acha? Eu vou encontrar um supermercado daqui? Quantos quarteirões? Não tinha isso. Era areia, areia, areia. E a vontade de vencer é que falava mais alto. Por isso que você tem que colocar dentro do seu planejamento, quando você se propõe a fazer algo, faça perfeito, porque você colherá 100 por 1. E quando você faz debaixo da ordenança de Deus, você recebe de Deus a gratidão, a condição de ser mais, sabe o que é mais? É medida recalcada, sacudida, transbordante, mais que vencedor. E quando entulhar os poços dele, ele não desanimou, mas ele perseverou. Nós sabemos que naquela época, a água significava riqueza e abundância. E tudo que eles queriam é que ele ficasse pobre. Porque ovelhas precisam de água, bois também. E como que ficaria ele? Morreria todos esses animais? Daqueles pelos quais Deus um dia falou que daria? Então aprenda algo nesta palavra. Quando Deus determinar algo para você, haverá multiplicação. E essa multiplicação você terá que cuidar. Essa multiplicação você terá que zelar, porque foi Deus que deu. E se há algum empecilho no percurso desse, guardar, cuidar, seja lá animais, empresa, empresário, terras, compra de casa, carro, faça o melhor. Não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito, porque há uma promessa na tua vida, há uma promessa na minha vida. E esta promessa tem que se cumprir. E se cumprir de uma forma que não fique para trás nenhum vestígio de que foi feito de qualquer maneira. E olha o que fala aqui, ó, no 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, porque como este,
Não conseguiram entulhar e chamou esse poço de Rebote, porque agora deu lugar ao Senhor e prosperaremos nessa terra. Veja bem, ele abriu o último poço e ele disse, porque agora nos deu o lugar o Senhor. Então ele permaneceu, o Senhor deu o lugar para ele e prosperaremos. Olha só o que ele falou para o seu servo: prosperaremos nessa terra. Quantas vezes você está mediante um problema? Alguma coisa que te atrapalha, que está impedindo que você faça alguma coisa, você começa a falar mal, você começa a murmurar, você começa a amaldiçoar, amaldiçoa pessoas, amaldiçoa teu carro, tua empresa, o dia, porque deu errado, porque isso, porque aquilo. A palavra fala que Deus abomina os murmuradores, os que mentem, os enganadores. E lá em Apocalipse fala que no último dia ele vai vomitar da sua boca. Então pare, profetize, recebeu a palavra. Olha, sabe como os animais ficam ruminando o alimento que comem? Comece a profetizar na tua vida. Eu sou capaz, eu recebi uma promessa, eu vou chegar lá, eu vou fazer o meu melhor, porque eu serei reconhecido. Eu sei que pessoas olharão para mim, não darão valor, mas Deus estabeleceu em mim esse valor e eu não vou abrir mão, é inegociável. E aqui, olha, ele diz no 23, dali subiu para Berseba, e na mesma noite apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, não temas. Agora vem a promessa linda, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei. Por amor ao meu servo Abraão, eu multiplicarei tudo aquilo em que eu tenho prometido. Então o Senhor está falando hoje comigo e com você. Você não conseguiu ainda a promessa? Não esmoreça, mas faça como aqui Isaac. Sabe o que ele falou? Ele profetizou para o seu servo. Ele recebeu a promessa, mas ele disse aos seus servos, aqueles servos cansados, que abre poço, fecha poço, abre poço, fecha poço. E aqueles poços antigamente, não era como hoje, que tem maquinários para cavar. Não. Aqui fala que o local era árido, havia pedras e tudo era difícil, até a própria água para beber, a dificuldade para transportar essas pedras. E eles não desanimaram. Por quê? Porque ele estava ali crendo que quando o Senhor apareceu para ele lá, que ele queria ir para o Egito, e o Senhor disse, a solução não está no Egito, a solução está em Gerar. E ele ficou ali, mesmo sabendo que Abimeleque era inimigo, porque os filisteus, eles foram uma marca terrível na vida dos cristãos. Ele permaneceu. E você vê como que fica a situação. Além de Abimeleque ser muito rico, ele se incomodou com o trabalho de Isaac, que lutou, que venceu debaixo do sol, que pôs seus servidores para desentulhar os poços que os servos dele tinham entulhado para que ele não fosse próspero. Ele permaneceu, ele venceu e ele conseguiu. E aqui fala, e ali levantou Isaac um altar, invocando o nome do Senhor, e armou as suas tendas, e os servos de Isaac abriram ali outro poço. Então eu venho nesta palavra trazer para você, tome posse daquilo que Deus te prometeu, brigue por aquilo que Deus te estabeleceu. Deus falou, ele vai cumprir. Se está demorando alguma coisa no meio do percalço aí, ou do percurso, tem que ser aprendido. E que seja você em aprender. E se errou, aprenda com o erro. Mas não volte atrás, permaneça. Se tem empregados, que você possa ser o melhor patrão. Se você é o proprietário, único empresário, único dono, que você atenda seus clientes com a melhor satisfação. Se você está dentro de uma organização, seja ela qual for, que você seja o melhor, porque é uma promessa, e aquilo que nós firmamos na terra é aliançado no céu. A palavra fala, tudo que nós aliançamos aqui é aliançado no céu. Então não tenha medo,
Não tenha medo. Nós sabemos que aqui havia uma ameaça, que eram os inimigos, mas Isaac não se preocupou com isso. Ele se preocupou em estar na presença de Deus. Então se preocupe em estar na presença de Deus, fazer o que Ele manda. E dentro desses pontos que eu vou te falar agora, está a tua vitória. Olha só. Ele estava dizendo que ele tinha que ir para onde? Para o Egito. E Deus aparece para ele e fala, não vá para o Egito. Então, primeiro ponto, ele recebeu uma ordem. E ele falou, não vá para o Egito. Lá não é a terra. Sabemos que, se nós olharmos a grosso modo, porque Gerar era a principal cidade dos filisteus. Então ali operava e imperava quem? Inimigos. E muitas vezes Deus te leva para locais aonde você vai mostrar a obra de Deus na tua vida. E ali Isaac mostrou para Abimeleque quem mandava. Tá dando para entender a colocação? Então, o primeiro ponto para você, quando você receber uma ordem, cumpra ela. O que ele fez? Ele foi até o rei e se apresentou. Por quê? Porque ele era o dono. Então, se você tem que resolver alguma coisa, seja lá com quem for, nesse primeiro tópico, tenha coragem. Não tenha medo. Davi não teve medo. Quando ele determinou para aquele gigante que ele iria exterminá-lo, ele não falou assim, eu vou te vencer, ele falou, vou te exterminar. E darei a tua cabeça para os pássaros dos céus comerem. Você imagina como que estava a situação daquele exército de Saul? Todo mundo dentro de uma vala. E chega um adolescente e faz um desafio desse. Porque ele falou, eu vou em nome do Deus vivo. Aqui Isaac recebeu uma ordem. Então ele foi no nome do Deus vivo. Foi lá e falou com Abimeleque. Metade da situação resolvida. Segundo ponto, ele recebeu uma ordem de Deus. Não é para ir para o Egito, é para ficar aqui. Aí você pode pensar assim, mas por que Deus mandou ele ficar em Gerar se a solução poderia vir do Egito? Porque Deus sabia que aquela terra seria estabelecida para ele, para Isaac. E que Deus iria determinar para ele aonde estava a água, aonde teria que abrir os poços. Não era para Abimeleque, era para Isaac. Então deixa eu te falar algo. Quando você receber uma ordem, cumpra. Sabe por quê? Porque não é para o teu vizinho, não é para o teu irmão, não é para tua esposa, não é para o teu filho, é para você. Deus determinou a ordem, cumpra, obedeça, faça como Ele mandou. Mesmo que te custe muito, o Senhor está te observando. Então faça como Ele mandou, porque lá na frente você entenderá que a ordem dada aqui tem lá a condição de você receber, debaixo desta ordem, tudo aquilo que você está esperando. Terceiro, a mudança de percurso. Eu vejo pessoas, muitas vezes, quando eu vou trazer um aconselhamento, que a pessoa começa aqui e nem começou, nem montou, nem criou raízes. Já quer partir para outra, partir para outra, partir para outra. Meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, nenhuma planta pode crescer. Vou dar até um exemplo. Verduras, a raizinha dela é superficial. Mas um coqueiro, um pé de abacate, ele é profundo. Para ele poder dar frutos, ele tem que descer primeiro. Ele tem que criar raízes para depois subir com força. Então, se Deus falou para você ficar, fique. Se é para você permanecer, permaneça. Essa mudança de percurso, ele queria ir para o Egito e Deus falou, não, fique em Gerar. Aí você pode me falar assim, mas quanta luta que ele passou. Foi necessário, porque ele aprendeu, na perseverança, ele consegue chegar dentro da obediência. Então, terceiro ponto
Terceiro tópico, mudança de percurso. Deus te mostrará para você o que você tem que fazer, então não mude. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que nós não podemos ir atrás do vento. Quem que consegue pegar um vento? Quem que segura um vento? E muitas vezes nós queremos que o percurso seja mudado. Você já mudou tanto, já virou um zigue-zague, que nem você mais sabe onde você começou, onde você terminou e aonde você vai parar. Deus está dizendo, essa mudança de percurso eu vou estabelecer. Então espere. Se Deus está em silêncio, aguarde, ore, busque nele e você verá que as respostas chegarão. Quarto tópico, obediência na promessa. Deus prometeu, ai pastora, faz já 1000 anos, não importa. Se ele te prometeu, ele vai fazer você viver até a promessa se cumprir, porque Deus não é homem para se arrepender como nós, mas tudo que ele promete, ele cumpre. Agora cabe a nós sermos convictos com ele, porque os negligentes somos nós, os falhos somos nós, a falta de santidade está em nós, a falta de fé está em nós, porque Deus permanece sentado no seu trono, designando aquilo que nós temos que fazer. Mas muitas vezes nós queremos fazer, na força do bração. Eu acho, eu sinto. Aonde está eu acho, eu sinto na palavra? Aonde está na palavra de Deus que nós temos que mudar cursos? Quantos que vão e abandonam aquilo que Deus mandou e voltam arrependidos? Olha a história do filho pródigo. Olha a história de José. José, os seus irmãos quiseram interromper o percurso, mas no meio de cisterna, de venda, de escravidão, de ficar preso, Deus estabeleceu uma vitória para José. E na quietude de José, aonde você vê na palavra que ele resmungou, que em algum momento de toda a sua história, ele foi contra alguma coisa que Deus tinha determinado, mas na sua quietude, no seu silêncio, no cumprir o que era excelência, a palavra nos relata que ele trabalhou em tudo que ele fez, ele foi bom. Então seja bom no que você faz, seja bom naquilo que foi estabelecido. Se tiver que mudar, mude. Se tiver que fazer, faça. Se tiver que esperar, espere. Mas confie. O quinto, a multiplicação. Deus multiplicou de tal maneira debaixo da obediência que diz aqui, olha, semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, e ele se enriqueceu, e teve muitas ovelhas, teve muitos bois, e grande número de servos. E quando você você obedece, quando você não muda o percurso, você enriquece. E primeiro tem que vir a riqueza espiritual, é de dentro para fora, para depois vir o material. Porque havia bênção e Deus quer te abençoar. Deus quer que você permaneça nele, porque todas as coisas são dele e volta para ele. Então houve multiplicação. E o sexto e último, o Senhor disse para ele, eu estarei contigo, porque eu sou contigo, vou te abençoar e vou te multiplicar nesta terra, como eu te prometi para o teu pai Abraão. Deus foi com Abraão e Deus foi com Isaac. 2 personagens obedientes, 2 personagens altos e baixos passaram, mas não desviaram. E nós, cheios de mimimi, pessoas que muitas vezes, por falta disso ou daquilo, desvia do caminho, não permanece, não são fiéis em nada, nem no dízimo, nem na oferta, nem na santidade, nem nas orações, e daí reclama, e chora, e fica mirrento, e fica ali dizendo para Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo, porque eu não sirvo para nada, por que eu estou nessa terra, para que eu estou vivendo nessa terra? O Senhor abomina. Você está dizendo, quando as suas falas vêm desse tópico, você está dizendo que Jesus Cristo, naquela cruz, não fez nada? Não significou nada para você? Aonde está o aceitar Cristo
e todas as coisas se tornaram novas. E Jesus falou que não seria fácil, mas seria para os corajosos. E os corajosos estão vencendo. Isaac venceu numa época difícil, num local feio, num local cheio de tudo que você desistiria. O que faria você num local desse? Se nos dias atuais, com todos os equipamentos que nós temos, nós reclamamos, achamos que é demais, que é muito duro, que é muito difícil, a vida está difícil. Eu estou trazendo a comparação de um homem que não desistiu da sua promessa, mas ele soube validar aquilo que o seu pai da terra falou: filho, conquiste. E o pai do céu disse: eu sou contigo. Eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração. Então que você possa entender que esses tópicos que eu te dei sejam para você um ponto de referência, para que você não fique mais no mimimi, nesse resmunga, porque a cada passo que você dá resmungando, você está atrasando a tua vitória. O percurso continua. Quem atrasa é você, porque Deus já estabeleceu. E o que Deus estabelece, estabelecido está. E que você, nesta noite, quase no meio, já no meio do mês de abril, você possa colocar na tua vida: eu serei abençoado. Isaac falou para os seus servos: aqui nós seremos abençoados. Comece a falar, comece a gerar em você a palavra profética da palavra que você recebeu. Não importa se você tinha 6 anos, 10 anos, não importa que hoje você tem 50 anos. A palavra de Deus permanece invicta, não tem data de validade, e Ele vai cumprir. E sabe o que é mais? Ele quer que você seja, sabe, uma pessoa próspera nessa terra. Eu não estou falando de riqueza. A riqueza é consequência. Eu estou falando próspera, de alegria. De aonde você chegar, você chamar atenção. O teu sorriso poder chamar a atenção de pessoas. O teu abraço curar vidas. A tua palavra levantar pessoas que estão batida, triste, desanimada. Essa é a tua função. Nós somos os profetas dessa época. Nós somos aqueles que estamos aqui ainda para poder alinhar a palavra de Deus com aqueles que estão necessitados. Que você seja esse mensageiro. Que você seja essa pessoa de boas novas para todos aqueles que estão aflitos, tristes e abatidos. Você pode ter certeza que o Senhor multiplicará muitas coisas na tua vida. E a riqueza não é nada. Sabe por quê? A riqueza vai ficar aqui. Mas se você está resolvido dentro de você, é a principal riqueza que Deus quer. Ter a presença dEle na tua vida. Ter a presença dEle em tudo que você for fazer. Em tudo que você determinar daqui para frente. Entenda, Deus está falando com você agora. Com você, meu amigo, minha amiga. Ele quer que você seja de dentro para fora. Curado. Sarado. Curado para curar. Abençoado para abençoar. E aonde Ele te mandar, vá. Não mude o percurso. Esse é o segredo. Obediência total. Porque tudo aqui fica. E o que nós levaremos na presença de Deus é a nossa mão. Com tudo que pudermos fazer. Para que esse reino dele venha ser participante de muitas vidas. Porque tudo que o Senhor fez é que nós fôssemos a voz dele nessa terra. Eu quero fazer uma oração. Que o Senhor venha te abençoar. Você que está enfermo, doente, muitas vezes triste, desanimado. O Senhor tem para você uma promessa, a cura. E a cura da alma principalmente. Que você receba esta cura nesta noite e a solução destes problemas. Pai, eu entrego cada vida que está aqui comigo. Que o Senhor visite cada casa. Que o Senhor visite cada pessoa. Que o Senhor fale a cada coração.
Que, Senhor, grilhões sejam quebrados, algemas, Senhor, abertas, pessoas libertas, Pai. Que as pessoas não desistam, que elas caminhem, que elas clamem pelo Teu Espírito Santo, que confiem no Senhor e que graças venham, Senhor, sobre estas vidas, Pai, para que o Senhor possa ser, Senhor, ó Deus, exaltado nesta terra. É o que eu te peço, Senhor, te agradecendo por esta live, Pai, por estas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Desanimar jamais, mas que possamos prosseguir com a Tua vontade, Pai, e a Tua ajuda. É o que eu peço no nome do Teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você seja muito mais que abençoado, muito mais que vencedor. E que você leve com você essa alegria nos olhos e nos seus lábios, porque o Senhor é contigo. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.